Já estamos de volta para falar sobre política, agora meio-dia, vai chegando a meio-dia e 1 minuto. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, Anchieta. Tudo bem? Tudo sob controle. Você conhece o nosso colega Marcos Marinho? Sim, grande Marcos Marinho nos assiste todos os dias. Eita, responsabilidade grande. Viu? Revelou, e ontem ele passou uma mensagem para mim interessante. Marcos Marinho tem umas maldades assim, né? Né? No bom sentido, maldade no bom sentido nas mensagens. Ele falou assim: Paulo Roberto, para você e Anchieta, amanhã será o primeiro dia do resto das vidas de vocês. Aí eu vi aquilo assim, né? Inicialmente você tem um susto, No né? resto da vida de todo mundo, né? Amanhã vai ser o primeiro dia do que resta da nossa vida natural. Mas curioso é que na última segunda-feira, hoje é quarta, anteontem, houve uma audiência no Fórum Cível de João Pessoa, onde estavam frente a frente, olho no olho, Marcos Marinho e Cássio Cunha Lima. Eita. Os dois. Sabe que não se afinam muito não, né? Tem problemas de relação. Histórico. É histórico, mas isso um dia vai ser superado, porque tanto o Cássio está mais maduro. Eu não tenho um cabelo branco ainda, né? Você sabe que eu não tenho nenhum cabelo branco. Cássio está com a cabeça quase toda branca. E Marco Marinho também. Então isso um dia vai ser superado, eles vão se abraçar, vão tomar onda do professor Uba e vão resolver. Mas os dois estiveram e não era ação de um contra o outro, não. Era um testemunhando de um lado e o outro testemunhando do outro lado. Eita. Mas se cruzaram, os olhares se cruzaram. Foi, né? Foi. Então um abraço aqui para Marcos Marinho e que ele continue nos assistindo, nos prestigiando. É um cara muitíssimo preparado, gente boa. Gosto dele. Um abraço para ele, obrigado pela audiência. Pois bem, a professora Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, foi eleita ontem, escolhida, conforme manda o protocolo e o regimento, a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Só assume mês que vem, só assume em junho. O vice dela vai ser Cássio Nunes Marques. Então, são assim, posições mais ou menos divergentes, distintas, mas os dois, o casal, ela e o ministro Cássio, vão comandar o TSE. Eu disse ontem aqui que Alexandre de Moraes seguiria no TSE, não vai seguir. O período dele, por enquanto, termina, conclui-se o mês que vem e ele vai continuar com as suas atividades no Supremo Tribunal Federal. Mas após a escolha, a ministra Carmen Lúcia fez um rápido pronunciamento, agradecendo a confiança e dizendo mais ou menos o que pretende fazer, a gente vai ver agora. Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, que eu cumprimento na pessoa deste mega advogado brasileiro, que é o doutor Fernando Neves, senhores servidores, estudantes dos cursos de Direito da Faculdade Baiana de Direito de Salvador e também da Faculdade Católica de Santa Catarina. Presidente, eu agradeço em meu nome, no nome do ministro Cássio Nunes Marques. Acho que aí ficou só na saudação, né? É. Saudação, aí tudo normal. E o Reginaldo Bastos, como sempre, com as tiradas, disse: a ministra passou em Onildo, foi porque o cabelo dela estava, você viu, como a gente diz, na régua, né? E a repercussão está aí. Carmen Lúcia é eleita presidente do TSE, vai comandar o pleito do mês de outubro. E como você chamou, e nós vamos mostrar ainda no jornal, hoje é o último dia para regularizar a situação eleitoral. Quem quer... E já soube que tem filas... Pois o pessoal deixa para a última hora, Chico. Termina hoje o prazo para emitir ou regularizar o documento. O tempo todo do mundo esse pessoal teve. Anos de prazo. Anos, porque quando termina a eleição, você já pode regularizar para a seguinte. Então deixam para a última hora. Teve gente que dormiu lá, passou a noite na frente do Fórum Eleitoral. Isso no Brasil todo, viu? No Brasil todo. É desse jeito. Ontem, a CCJ do Senado, não foi ainda o plenário, foi a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que aprovou a volta do DPVAT. Com outro nome, SPVAT, mas a função é a mesma. Nós, todos que possuímos carros e motos, a partir do ano que vem, provavelmente vamos pagar R$ 31, R$ 32 desse seguro obrigatório que Bolsonaro havia extinto. Qual é o problema? É que o dinheiro do DPVAT, que havia uma boa reserva, acabou. E esse, se você olhar direitinho, em princípio assim, ninguém gosta, né? Vou pagar mais um seguro e tal. Mas isso tem uma função social. E qual é? É que a maioria dos proprietários de veículos do Brasil, carro e moto, não faz o seguro particular. Não tem dinheiro, é muito caro fazer seguro, principalmente de moto. Então, esse dinheiro é para custear despesas hospitalares, medicamentos, sepultamentos de pessoas que se envolvam em acidentes. Eu acho até uma coisa que não é muito, né? R$30, não vai tirar... não vai quebrar ninguém, mas isso foi aprovado ontem. Com aquele jabuti que o governo colocou, dos 15 bilhões de reais para emendas parlamentares e para as chamadas despesas que o governo
resolver. Nós temos um trechinho rápido como um raio, repentino como um trovão, dessa aprovação de ontem na CCJ. Está aqui. Votaram sim 15 senadores, não 11 senadores, está aprovado o relatório. Passamos agora para a votação da emenda destacada número 17. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitada a emenda destacada. Não. Rejeitada a emenda destacada. Eu adoro esse método. Esse rito. Devia ser tudo assim prático no Brasil, né? Quando fosse o aumento de salário da gente também, rapaz, né? mas nunca é assim, não. Diferente. Aí as discussões são mais profundas, digamos assim. Minha gente, no sério, a Anchieta mostrou agora há pouco aí essa situação do Rio Grande do Sul, o bispo, do Sênio, todas as pessoas envolvidas, o nosso sistema de comunicação aqui, a Unifacisa, o 13 Futebol Clube, muita gente pelo Brasil todo. Uma moça que é de São Bento, terra das redes, e nessas minhas idas, tantas vezes que eu já fui ao Rio Grande do Sul, eu sempre que encontrava vendedor de rede, com as redes colocadas assim no ombro, aí eu perguntava, você é de onde? São Amédio, outro sou de São Bento. Sempre paraibanos que enchem aqui um caminhão de redes e vão vender em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Eu entro nessa situação toda. E ontem o presidente Lula ratificou aquilo que a gente havia dito aqui, que é muito provável que o Brasil precise importar arroz e feijão por conta da situação que o Rio Grande passa. Tem aqui o presidente da República. Então, veja, eu acho que as pessoas podem se queixar de alguma coisa, mas o agronegócio sabe perfeitamente bem que nunca eles foram tão bem atendidos e sabe mais ainda, sabe que de janeiro de 2023 a maio de 2024, nós já abrimos novos 106 mercados novos para a carne brasileira. Olha, meu Deus do céu, quando a gente tem uma produção de exportação, a gente também tem que levar em conta que às vezes a gente vende mais, a gente vende menos, mas isso é próprio da cultura, da relação entre estados, da necessidade de compra e de venda. Bom, com relação à questão do arroz e da produção gaúcha, eu já estou sentindo isso há algum tempo. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. E eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Me alegaram que a área plantada estava diminuindo e que tinha um problema do atraso da colheita no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. Agora o governo tem que correr contra o tempo. Fazer os pedidos ontem, não é nem hoje, nem amanhã, ontem, porque um navio, por exemplo, da China, da Ásia para cá, passa 30, 40 dias para chegar. Tem que agir logo, porque 1 quilo de arroz aqui para a gente está por 6, daqui a pouco vai para 8, para 10. Isso já vem junto à especulação. Não é assim? Igual a gasolina. Quando Mesma o cara anuncia, coisa. já... Mesma coisa. E, minha gente, agora de manhã eu fico sempre acompanhando, digo aqui a vocês e digo a Anchieta, a cidade de Canoas, que é na Grande Porto Alegre. Eu conheço Canoas, trabalhei em Canoas no jogo do 13 com a UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil. Tem lá uma exposição de carros antigos, algo maravilhoso. Vocês sabem quantas pessoas há hoje desabrigadas só em Canoas? 100 mil pessoas. Qual é a cidade que está preparada, Anchieta, para abrigar 100 mil pessoas que precisaram sair de suas casas às pressas, né? O governador falou hoje em quase 500 mil pessoas é um negócio desalojadas, inimaginável. Imagina que é isso, ter abrigo para esse povo todo e suporte. Não tem água, não tem comida, não tem nada. Eu lembro do furacão Katrina, lá em Nova Orleans, Estados Unidos. Vocês lembram? É algo parecido. A daqui, se brincar, é maior. Porque tem quase 400 cidades gaúchas embaixo d'água, não é fácil, não. É um dos maiores desastres mundiais. Eu acho que é uma coisa absurda, assim. Os números são terríveis. Pois bem, a gente vai agora mostrar para você os compromissos do presidente Lula, que incluem uma reunião, mais uma com os ministros, para resolver, tentar ajudar os gaúchos. Vamos ver aqui, por favor. Agenda de Lula. Cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC, seleções para abastecimento de água rural, renovação de frota, prevenção de encostas, urbanização de favelas. Isso começou às 10 horas da manhã, nem terminou ainda. Em instantes, o presidente vai receber o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Tem uma audiência com ele. 2h40. Olha quem vai. Wellington César Lima, secretário especial para assuntos jurídicos. 3 da tarde. Vai ser a vez de Geraldo Alckmin,
que é ministro e é vice-presidente, e Fernando Haddad. Depois vem uma reunião que não tem hora para terminar, exatamente para tratar dessas questões aí, que são muitíssimo sérias. Ontem chamou a atenção na Câmara Municipal de Campina Grande a presença de 3 ou 4 secretários municipais, secretários do governo Bruno Cunha Lima, que foram pedir aos vereadores uma espécie de suplementação orçamentária, remanejamento, tira de uma secretaria, bota na outra, repercute na mídia toda, porque o pessoal está no começo do ano e já está pedindo aí negócio de suplementação e de mudança e tal. Secretários apelam à Câmara para votar recursos para o fardamento dos estudantes. Estava lá o secretário de Educação, a gente vê aqui Diogo Lira, que é da administração, e outros secretários foram conversar com os vereadores para tentar resolver essa bronca, situação e oposição, e aí a reunião no chamado Salão Azul, né, para as devidas explicações, a gente não sabe como é que isso vai acontecer. E precisa bom senso. Bom senso de um lado, bom senso do outro, né? Porque aí você sabe que nós estamos no ano eleitoral, é preciso ter muita cautela, muito cuidado com certas notícias, com certas coisas que estão nas redes sociais, porque às vezes a música não é aquela que você está ouvindo, é outra, né? Exatamente. O galo está cantando e você está entendendo outra coisa. Ali está atendendo interesse de grupos. Exatamente. Pois bem, e aquela questão lá de João Pessoa não foi resolvida, se o Partido dos Trabalhadores vai ter candidatura ou não. Disseram que seria na sexta-feira, já há anúncios, notícias de que pode sair hoje essa decisão. O deputado Luiz Couto se pronunciou lá de Brasília. Tem uma espécie de compasso de espera da Executiva Nacional por conta daquela operação policial que, de uma forma ou de outra, envolveu parentes do prefeito Cícero Lucena, e o PT fica com o pé atrás. Olha, não definiram nada. Não decidiram nada. Vamos à boca maldita de hoje? Discussões, debates nas comissões lá do Senado brasileiro. Flávio Bolsonaro de um lado, senador, Jacques Wagner do outro. Naturalmente que Flávio não vê nada bom no governo, né? No governo de Lula não tem nada que preste. Já o Jacques Wagner, que é um dos líderes do governo, defende o governo. E a gente reservou um trechinho quando Flávio Bolsonaro diz que tudo que está sendo feito até agora vem de Michel Temer ou do pai dele, e Jacques Wagner dizendo que as próprias agências internacionais reclassificam o Brasil para um degrau mais alto. Vamos ver boca maldita de hoje. Agora, tem uma linguagem, tem um ditado, senador Marinho, que obviamente que eu não vou usar aqui, que é de baixo calão, mas esse governo está gozando com a coisa que os outros fizeram. Essa avaliação do Moody's, tudo que eles colocam como fundamentação para melhorar a questão do risco Brasil, são todas, sem exceção, atitudes tomadas desde o governo Temer até o governo Bolsonaro. Não tem nada, absolutamente nada, que o atual governo Lula tenha feito que tenha contribuído para isso. Eu não sou nem um dos mais afeitos a ouvir só a opinião das instituições que dão notas ao país. Mas a Moody's acabou de melhorar a nota do Brasil. Não fui eu, não foi o ministro Haddad, não foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi a Moody's. Imagino que ela analisa todo o quadro fiscal, de receita, de despesa, de responsabilidade do sistema, e ela melhorou a nota. Botou a nota no que está, com viés de alta, como se chama, para cima. Esse debate vai durar muito tempo. Esse rapaz ainda. alterar o voz alguma coisa. O pessoal vê ele Nunca falando vi. dessa tranquilidade. E né? você tem a impressão que o senador Jacques está com sono, né? É o jeito dele. Tá né? meio doente. É o estilo dele. Ele tá aí. Essas pessoas assim dificilmente se alteram. Isso me faz lembrar o saudoso Hugo Alves de Lima, lá da Rádio Caturité. Era desse O jeito. pessoal tem medo no dia que ela se altera. Aí porque o negócio é ser extremado, viu? É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã, Até então. amanhã. Obrigado. Paulo Roberto mais uma vez conosco. E agora vamos abrir.